Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Tamis, estou muito empolgado com o episódio de hoje. A gente vai falar sobre perrengues na medicina. Você tem muito perrengue pra contar? Eu tenho muito perrengue. Quando eu tava pensando nas histórias desse episódio, eu falei, gente, eu tenho mais perrengue do que eu achei que eu tinha. E esse episódio, inclusive, eu tô empolgada de uma forma especial por várias razões. Primeiro que o nosso convidado aqui, ele é do sexo masculino. E blogueiros na medicina são uma raridade. São uma raridade do sexo masculino, então estou muito feliz. E eu tô muito feliz também, eu tava falando com ele, que eu adoro quando vem pessoas aqui que eu ainda não conheço tanto. O Vitor tá falando desse menino, ó, tem meses. A gente tem que levar o Pedro Góes no podcast, a gente tem que levar. E eu vou conhecer ele agora. Então, assim, além de tudo, vai ser inédito pra mim também. Isso aí. Mas antes de apresentar nosso convidado, a gente tem alguns recados muito importantes, né, Tamis? Muito importantes mesmo pro Medbox no geral. Pois é, para começar, tem muito tempo que vocês pedem o nosso braço exclusivo sobre métodos de estudo e ele vai ser lançado finalmente. Nossos fãs da Fábrica de Alta Performance agora terão também a Fábrica de Estudos. O nosso curso, nosso novo treinamento com os métodos de estudo mais refinados e que vão te levar às aprovações que você busca e realmente a finalmente aprender e não esquecer depois. O aprendizado efetivo de longo prazo. Estudar é técnica ou é dom? Definitivamente é técnica, método, tem esforço também, mas tem como ser muito mais simples do que parece. E então, no dia 5 de agosto, a gente vai abrir esse treinamento e vai ser só por 24 horas. Se você está assistindo esse episódio depois que passou o dia 5 de agosto, possivelmente vai ter uma lista de espera para você clicar, mas se for antes, já guarda essa data no seu calendário, na sua agenda, dia 5 de agosto, e a gente tem um link para o grupo de WhatsApp, onde você vai poder entrar e esperar as informações sobre esse lançamento. Eu amei esse nome, Fábrica de Estudos. Foi incrível. Muito da hora. E o que acontece além do lançamento da Fábrica de Estudos no dia 5 de agosto, hein? Ai, meu Deus, meu aniversário. Aniversário da Tamis, não esqueçam, gente. E além disso, além do recado da Fábrica de Estudos, também não posso deixar de te relembrar de se inscrever no nosso canal do YouTube e se inscrever também e de nos seguir no Spotify. Estamos rumo aos 10 mil seguidores no Spotify, sabia? Pois é, e não só isso, esse é o nosso episódio de número... 44. 44. Eu falei com o Vitor que a gente precisa começar a falar o número dos episódios, porque os grandes podcasters, eles falam, e nós somos os grandes podcasters agora, o maior podcast de medicina do Brasil, como é que a gente não fala o número? Agora vai ser assim, ó, fala turma, sejam muito bem-vindos ao MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil, episódio número 44. Vai ser assim. Gostei. Então não esqueçam de nos seguir no Spotify, de dar 5 estrelas, porque é realmente muito, muito importante e nos ajuda muito. Vamos começar então? Bora. Chegou aqui então, gente, diretamente de Ponte Nova, chegou agora de viagem, Pedro Góes. Pedro que é acadêmico do 5º período da FADIP de Medicina e tem apenas 22 anos? 22 anos. Cara, que isso. Tem muito tempo realmente, igual a Tamis falou, que eu quero te trazer aqui. A gente tem certeza que essa conversa vai ser muito boa, muito divertida. Vamos falar de perrengue na medicina, vamos falar de criação de conteúdo. A gente tá muito feliz que você veio. Bem-vindo, muito Pedro. Feliz de participar. Boa, Pedrão. Então, eu queria começar, cara, queria que você contasse um pouquinho da sua história mesmo. Sim. Como acadêmico, de onde que saiu isso, vou fazer medicina, e aí? Cara, o meu pai, ele falava comigo de fazer medicina desde quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade. E ele falava, e a família inteira sempre brincava, inclusive, porque eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, assim, sabe? Bagunceira e tudo. Então todo mundo brincava. E meu pai sempre falava que queria que eu fizesse medicina. Só que eu sempre fui apaixonado pela internet. Internet sempre foi aquela área ali que eu tive uma paixão muito grande. Igual eu falei, eu comecei na internet há 10 anos atrás. Eu não sei se vocês chegaram a pegar a época de produção de conteúdo ali, onde que tinham várias casas que o pessoal fazia de youtubers. Por exemplo, a Breckman, uma casa que fizeram nos Estados Unidos. Eu era fascinado desse tipo de conteúdo. Então eu comecei a postar esse tipo de... postar no YouTube querendo visar isso. Só que eu não fazia a menor ideia do que era algoritmo, eu não tinha noção de nada. Instagram nem existia nessa época Instagram ainda, né? nada. Começando, eu acho, 2014, né? Sim. Começando. Então, eu não fazia ideia de algoritmo nenhum, de nada. Então, eu só postava. Marina Murad, inclusive, era uma das pessoas que me motivava a continuar postando. Eu postava muito de humor, assim, sabe? Aí sempre a galera comentava e tudo. No YouTube? No YouTube. E pedia, tipo assim... O máximo que eu peguei de visualização ali no YouTube foi 5 mil visualizações no vídeo trollando meu irmão. Era algo bem amador assim mesmo, sabe? Só que aí, quando eu fiz mais ou menos uns
eu acho que foi quando eu fiz 18 anos ali. Chegaram plataformas chinesas de como que eu posso dizer? De stream. E elas pagavam um dinheiro muito alto, muito acima do mercado. Explica então, o que é plataforma de stream. É uma plataforma onde que você faz live jogando ali, o seu público está te assistindo e por causa daquele público ali, essas plataformas rodam anúncios na plataforma e te remuneram por isso. Então, eu entrei nessa plataforma chinesa, ela tava com um cachê para poder gastar, para investir ali muito alto. Eu não produzi, tipo assim, eu tinha um total de 50 espectadores na live, assim, e dava para poder tirar um bom salário já. Aí eu falei, cara, encontrei meu negócio, vou focar aqui. Aí eu comecei a fazer live ali. 5 meses depois, essa plataforma faliu. Só que quando essa plataforma faliu, veio a Twitch, que é conhecida, a maior plataforma Twitch que tem, e ela lançou um campeonato que toda quarta-feira ela pagava os influenciadores que estavam participando até R$5.000 numa quarta-feira, por estar jogando ali. Então aquilo ali meio que virou minha fonte de renda. E eu comecei a trabalhar com aquilo, e eu amava com 18 aquilo. Anos? Isso já tinha uns 19, já tinha virado uns 19. E eu amava aquilo. Inclusive, era Free Fire que eu jogava. Amava, produzia, virei jogador profissional de Free Fire e fiquei aí por anos. Só que aí o que acontece? Inclusive, cara, chegou pontos de eu quase estourar mesmo no Free Fire. De uma organização, ela lançou uma peneira que era poder recrutar influenciadores. Ficou a minha família inteira na sala da minha casa no dia desse recrutamento. Eu tinha que ficar, eram 10.000 pessoas inscritas. Eu tinha que ficar no top 10 para poder ir. Isso de acordo com a sua audiência e relevância no YouTube e nas lives. Aí já era sobre performance. Jogo. Aí era performance no jogo. Nossa, era performance no jogo. Então, de 10.000 pessoas, eu tinha que ser top 10 de melhor. Olha só. Aí sobrou os últimos 100. Aí eu passei. Sobrou os últimos 50. Todo mundo se reuniu lá na sala de casa. Eu tava indo mal nas primeiras partidas. Meu pai foi lá na janela do meu quarto, que eu não deixava ninguém entrar, porque eu ficava mais nervoso. Falou, cara, só joga o que você joga. Entendeu? Você joga isso há muito tempo, só para de ficar nervoso. Gente, calma, vou só dar uma pausa. Tem que contextualizar. Porque essa é uma das histórias mais diferentes que a gente já ouviu aqui nessa mesa, entendeu? E tem mais, os pais deles estão aqui assistindo, eu tô vendo as reações deles. E de testemunha. Não, tudo bem, volta. Aí seu pai foi, saiu. Aí meu pai foi, falou, saiu. Ganhei essa partida. Quando eu ganhei essa partida, eu fui lá pro top 5. 5? E eu precisava de ficar no top 10. E agora nós tínhamos a última partida. No que nós fomos para a última partida, os 10 selecionados iriam para São Paulo, para mansão que eles tinham, era uma mansão mesmo, para você poder ficar lá produzindo conteúdo, e 5 seriam selecionados. Já era tipo um de férias com esse. Era isso que era o programado mesmo. Aí, chegou a última partida. Eu fiquei numa colocação lá. Quando eu vou olhar a colocação, eu esperava ficar do top 5 ao top 10, né? Olhei quinto, não tava. Sexto, não tava. Sétimo, não tava. Oitavo, não tava. Quando eu olhei o nono, minha prima gritou. E comemorando. Eu fui ver, eu tinha passado em quarto. Mentira. Todo mundo lá de casa comemorou. Todo mundo feliz. Meu Deus, eu conseguiu finalmente. O cara não fala de última hora que ia ser só o top 1. Nossa. Que ia passar. Sendo que tinha todos os contratos que você tinha que assinar para participar do negócio, que era o top 10. Ele falou que era só o top 1. Isso era cabível de processo, porque era algo pago para você poder participar. Só que como que eu, que estava sonhando com a coisa, que queria participar de um cenário, eu processo o top 1 do cenário. O maior do cenário. Aquilo não era só por causa de dinheiro, aquilo era por causa de sonho. Então eu poderia estar destruindo o meu sonho a partir daquilo ali. Então, meio que aquilo ali me deu uma balada, fiquei muito triste, e a partir daí deu uma descida, assim, sabe? Eu virei jogador profissional por outra equipe, por um tempo, só que foi caindo, até que acabou esse campeonato da Twitch, que era o que me mantia, era o que me dava um dinheiro, assim. Quando esse campeonato acabou, meu pai virou pra mim e falou assim, Pedro, vamos agora reagir, vamos decidir, já te dei seu tempo, você tentou e tudo, vamos reagir. Só que a internet nunca saiu da minha mente. A internet no momento não saiu da minha mente. Mas tem pessoas que fazem uma carreira inteira em cima disso, pro resto da vida? Sim. Não, tem pessoas que não precisam de trabalhar mais, que trabalharam 3 anos com isso. Só contextualizando pra galera da medicina, eu também não sou, assim, o maior fã de games, mas eu acompanho um pouco de fora o tamanho desse mercado. É tipo assim, são campeonatos que enchem estádios. Sim, eu tipo, fui, inclusive, nisso. Elas me levaram.
Em qual no estágio? Mundial de Free Fire, no Rio de Janeiro. Eu lembro que teve maior cobertura. E a internet é muito forte mesmo. Mas explica o que você faz num campeonato de Free Fire. Como é que é o jogo? São 50 pessoas em uma partida, que vocês caem e você tenta sobreviver o máximo possível enquanto um gás fecha. E as pessoas, elas se matam ali durante o jogo. Então você tem que ser... Vamos supor que você tem 8 partidas. Você tem que ter a melhor média de desempenho nessas 8 partidas. Então, é assim que funciona. Quem tiver a melhor média de desempenho é o campeão. Tem pessoas, igual você perguntou, se tem pessoas que realmente viveram disso e tudo. Tem pessoas que chegaram a ganhar, tipo, 2 milhões de reais por mês jogando, com contratos com plataformas e tudo. Era algo realmente surreal. Era surreal, assim. Por exemplo, o Nobru, que é um nome muito grande. O Serol, que é outro nome muito grande. O LOL de Coringa, que eu acho que ele é mais conhecido assim no nosso âmbito, que ele é namorado da Tana Costa. São pessoas gigantescas que faturaram muito dinheiro nesse mercado, assim, sabe? Então é um mercado gigantesco. Se eu não me engano, o mercado de jogos, inclusive, fatura mais anualmente do que o mercado de filmes. Então, é um mercado muito bom. Só que aí o que acontece? Pra mim, esse mercado acabou. Entendi. Aí vamos reagir. Mesmo sendo top 4 nesse campeonato de 50. Já era. Acabou o negócio, acabou tudo. Porque esse campeonato você não podia entrar pra um time que era foda. Só que nesse time que já era foda, já tinha pessoas fodas, entende? Então o mercado saturou ali. Como se fosse um jogador de futebol que chegou ali quase no momento de virar profissional e entrar na seleção, mas aí não deu e teve que tomar uma decisão. Entendi. Sabe aquele cara que machucou o joelho, que não pôde jogar? Rompeu o LCA do joelho, né? Entendi. Aí, o que acontece? Meu pai chegou e falou pra eu poder reagir e tudo. Aí eu... O que eu vou fazer agora? Aí, eu sou muito apaixonado com tecnologia. E eu comecei a ver muito sobre o Neuralink do Elon Musk, o tanto que ele pode contribuir para a medicina e o tanto que poderia ser avançado ainda a tecnologia na área de neuro. E aí, essa fascinação por tecnologia e ver que eu poderia levar para o lado humano, eu entrei na medicina por causa disso. Minha mãe e meu pai, inclusive, morreu de medo no início de eu não querer. Minha mãe me perguntou umas 2 semanas seguintes, você tem certeza? Você quer mesmo? Teve um professor fenomenal, sensacional, que me fez ficar, porque eu sou movido muito a desafio, sabe? Se tem um desafio pra mim, eu fico. Sávio Siqueira, professor de anatomia lá da nossa faculdade, ele fazia as piores provas. Ele te dava matéria pra você estudar, você estuda de A a Z, cai uma nova letra do alfabeto. Então aquilo me desafiava a estudar cada vez mais. E aí eu comecei a estudar e me apaixonei pela medicina. Aí a partir dali já era. Me apaixonei e aí eu posso dizer que eu não entrei apaixonado pela medicina. Eu aprendi a amar a medicina ali dentro do curso, sabe? Entendi. Mas o gatilho mental inicial não foi a Neuralink, não? Foi o Neuralink, só que ele me fez entrar ali na faculdade. Só que só isso não ia me manter, porque você não vai ver nada disso no ciclo básico. Nada disso no ciclo básico. Então o que me fez manter mesmo foi esse professor. Tive aula com ele nos 2 primeiros períodos, que foi quando eu tive anatomia. Depois disso eu já estava gostando demais do curso, já era algo que eu tinha decidido que queria. Entendi. Então, o primeiro perrengue da sua vida, assim, como médico, como futuro médico, foi desistir da carreira dos jogos e entrar pra carreira do médico, dar um passo de fé sem você saber se você ia gostar. Sim. E eu me vi, assim, num cenário muito diferente, mas algo parecido também, porque eu decidi que eu queria fazer medicina, foi no finalzinho do 3º ano. Até então, eu nunca nem tinha pensado, não tinha nenhum médico na minha família, ninguém que me estimulasse, foi uma coisa que brotou na minha cabeça do nada. Sim. E eu fiz 1 ano e meio de cursinho, e a primeira dificuldade que eu enfrentei no cursinho, quando a gente estava lembrando dos perrengues, momentos difíceis da faculdade, eu lembrei que a minha primeira dificuldade foi convencer as outras pessoas que eu era capaz de passar. Sim. Porque até então, eu não era uma aluna estudiosa, muito pelo contrário, meu ensino fundamental, meu ensino médio, eu era assim, eu fazia o mínimo necessário. Também. Eu me transformei em uma pessoa merecedora de passar durante o cursinho pré-vestibular. Mas meu primeiro perrengue foi sentir que as pessoas não estavam confiando em mim. Porque eu não era coerente. Eu não era, naquele momento, uma pessoa que realmente merecia, mas eu me tornei capaz. Isso entra muito no que a gente conversou no último episódio de coerência, né? Sobre aquilo que você mostra para as pessoas é a forma como você se vê e como você se vê. Então, eu passei por isso no começo. E hoje eu vejo, assim, algo extremamente comum, as pessoas no pré-vestibular com uma pressa muito grande de passar. Seja na faculdade particular, na faculdade pública, com uma pressa muito grande. E eu acho que o momento do cursinho, para mim, foi...
e eu acredito que isso é para muitas pessoas, o momento da pessoa se preparar para entrar na faculdade. Se eu não tivesse feito o tempo de cursinho que eu fiz, se eu tivesse entrado na faculdade exatamente no dia seguinte que eu decidi entrar, eu não ia ter entrado preparada para uma faculdade de medicina. Sim. Então, esse perrengue inicial, para mim, ele foi muito importante. Às vezes a gente não entende as coisas, né? Por que tá acontecendo com a gente. Eu também, eu vejo muito isso. Se eu tivesse passado direto, eu ia entrar em medicina com 17 anos. Quem que a gente é com 17 anos em relação à maturidade para entrar num curso tão robusto? E aquele ano de cursinho meu, assim, foi duro, foi pesado, mas foi praticamente uma terapia, porque eu tinha que lidar comigo mesmo todos os dias ali, eu fui me entendendo mais a fundo no meu íntimo, e foi realmente uma preparação para entrar na medicina. Claro que não é todo mundo que tem que fazer cursinho, não é isso que a gente tá falando, mas tem um lado muito bom, positivo, e hoje eu vejo que ainda bem que eu tive esse tempo, porque não sei se eu ia ter maturidade não, sabe? Muito legal como tudo tem seu tempo mesmo, porque se eu com 18 anos tivesse saído da escola direto para a faculdade, eu provavelmente não teria feito um bom início de faculdade. Você ia ter ficado dividido entre a faculdade e o jogo. Foi muito bom essa paciência que meus pais tiveram e essa aceitação com essa tentativa minha, porque se não fosse isso, provavelmente eu teria entrado na faculdade, insatisfeito com a faculdade e a todo tempo procurando motivos para fugir fora da faculdade. Ia fazer mal feito. Entende? Ia levar tudo meia boca, assim. Foi muito bom essa paciência que eles tiveram, porque eu consegui viver essa coisa que eu queria. Eu vivi durante muito tempo. Eu conheci essas pessoas que eu era fã demais, eu tive dias com essas pessoas. Você se realizou. Eu me realizei naquela área ali, entende? E a internet nunca foi uma desistência para mim. Tanto que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a pensar o que eu posso fazer aqui agora. Aí eu comecei a produzir conteúdo relacionado à faculdade. Então, agora vamos entrar no Pedro acadêmico calouro de medicina. Bora. Então, logo no começo você já começou a produzir conteúdo, como é que foi isso? Eu produzia um vídeo ou outro, assim, só que não era vídeo... Ainda no YouTube? Olha o que acontece, inclusive. No TikTok. Eu tinha um TikTok dessa época minha do Free Fire que ele tinha 20 mil seguidores. Falei, vou reaproveitar esse TikTok. Fui e comecei a postar TikToks de memes, assim, em si e tal. Só que não tava virando. Aí eu vi que Aí eu entrei na faculdade. Eu vi que Marina Murad fez um meme. Marina Murad também não tinha essa visibilidade que ela tem hoje. Só pra contextualizar, a Marina Murad é uma influenciadora, pra quem não conhece, também de medicina, amiga nossa. Já veio aqui no podcast 2 vezes, né? 2 vezes e faz medicina aqui em BH. Ela fez um vídeo de meme voltado pra esse âmbito da faculdade. Eu falei, cara, eu nunca vi muito meme assim, voltado com cara, com rosto, voltado pra faculdade. E se eu começasse? Fiz deu bom. Aí eu comecei a bater, uns dava ruim, deu bom demais, que foi o que me gerou um cancelamento na faculdade, inclusive, por causa dele. O que acontece? Toda faculdade tem materiais de provas repetidas do ano passado que são repassados. Só que minha faculdade na verdade, são mais faculdades mais antigas que tem isso, né? Sim. Faculdades novas tem menos. Sim. Aí a minha faculdade é de interior. O que acontece? Toda faculdade, todo mundo sabe que tem isso. Eu fiz um vídeo, primeiro, com um efeito no TikTok, com um olho de todo tamanho na minha cara que não dava pra ver meu rosto, falando sobre isso. O vídeo pegou 2 pontos não sei o que milhões de visualizações. Eu nunca tinha pego aquilo ainda. Nossa. Então eu falei, e se eu bater nessa tecla de novo? Só que eu bati nessa tecla agora mostrando o meu rosto. Eu peguei 1 milhão e pouco de visualizações assim. Só que o que acontece? Uma semana antes, eu tava no 2º período, eu mandei pro pessoal do 1º período os materiais do período antigo. Tem um professor que fazia um joguinho, assim, lá na faculdade, assim, com os alunos, e dava meio ponto extra por esse joguinho. Era uma vez no período, ele dava meio ponto extra. Só que eu tinha mandado o joguinho pra esses meninos. Quando o professor colocava a pergunta aqui na tela, todo mundo respondeu. Colocava a pergunta na tela, todo mundo respondeu. O professor desconfiou. Mas ninguém nunca tinha mandado esse joguinho? Só que a gente não tinha usado ainda, ninguém era esperto desse jeito, mandava pra um ou outro. Entendi. Só que eles receberam todos eles compartilharam, foram uma turma muito unida. Entendi. Tomara. Foi, quando isso aconteceu, o professor virou e falou assim, gente, mandou num grupo que era 3 professores da matéria, que é 101, que é o nome. Eu tô achando que o pessoal tá com material repetido e aparentemente quem mandou foi o Pedro e o Lucas, porque eu ouvi de canto. Essa professora minha foi e escutou.
Essa professora escutou esse áudio e entrou na sala falando: Pedro, fiquei sabendo que você tá passando material repetido pros outros. Tinha um pessoal que tava pagando matéria comigo que ela achou que era por causa do meu vídeo. E não porque eu tinha mandado material repetido. Espalhou pra faculdade inteira que foi por causa do meu vídeo. Nossa. Quando ela espalhou isso, sabe que fofoca, irmão? Ainda mais em faculdade de medicina. E aí já vai virando um negócio assim Aí absurdo. começaram a criar que ia mudar todas as provas, o pessoal começou a ficar maluco e não sei o quê. Aí desceram a lenha. Desceram Culpa a do lenha. Pedro. Xingaram pra caramba, xingaram. E tipo assim, na realidade nem tinha sido isso que tinha acontecido, sabe? Só que na eles realidade, linkaram foi por as uma informações. Só que linkaram as informações. E aí, a partir desse dia, essa professora que falou isso aí, inclusive, na época tava no auge da música Acorda Pedrinho. A partir dali, ela entrava todos os dias, eu não tô brincando, todas as aulas cantando Acorda Pedrinho e dançando na sala. Todas as aulas. O Sávio Lana, ele gosta muito de pegar no pé de alguém Sávio na Lana sala. é o professor. É o professor que eu tinha mencionado. Assim. Ele gosta muito de pegar no pé de alguém ali e brincar. Na minha sala, ele pegava no pé de um de cada um. Depois desse dia, todos os dias era o TikToker. E pegava no pé do TikToker, acabou. Mas só que foi um período bem doideira, que o pessoal desceu o pau, desceu a lenha mesmo. Só que eu sou uma pessoa muito de boa. Entende? Se a pessoa não tem muita significância, assim, por exemplo, não me afeta, assim, sabe? E se você sabe que não fez nada errado. Exato. E eram pessoas que, inclusive, eram conhecidas na faculdade como pessoas ruins. Eram as pessoas que desceram a lenha mesmo, que exageraram. Eram pessoas que eram conhecidas como pessoas ruins, que eram maldosas. Entende? Então, enquanto elas falaram, eu simplesmente parei de ler e ignorei. E deixei o assunto morrer. Falei, não vou explicar nada, porque isso vai só reter assunto, vai só criar mais negócio, e vou esperar. E parei de publicar ali. E parei de falar sobre isso. E continuei produzindo vídeo. Só que nunca mais tocando nesse assunto de prova repetida. Não sou besta também, né? Aí continuei fazendo vídeo. Só que eu fazia vídeos esporádicos. Um vídeo ou outro pegava 1 milhão, um vídeo ou outro pegava 500 mil. E sempre de contextos engraçados relacionados à faculdade. Sempre. Hoje em dia, eu comecei a abordar uns outros temas. Não sei se você viu, recentemente eu fiz um vídeo de bebê. Eu tô tentando migrar um pouco o meu conteúdo para poder abrangir outro público também ao mesmo tempo, sabe? Mas nessa época voltada a isso. E aí, coloca que do meu segundo período até o final do meu terceiro período, eu cresci esse Instagram que era de 20 mil seguidores para 35 mil seguidores, assim, mais ou menos. Quando chegou, que no caso era o início desse ano. Até ontem você tinha 30 e poucos mil seguidores, eu lembro. Quando chegou, isso no TikTok, no Instagram eu tinha 700 nessa época. Ah, tá, você tá falando do TikTok. Sim, ainda. No Instagram eu tinha 700. Nessa época, quando chegou ali mais ou menos no dia, eu lembro certinho, no dia 9 de janeiro, eu falei pro meu pai... Desse ano? Desse ano. Cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou profissionalizar isso aqui. Agora eu vou me dedicar de verdade, eu vou estudar algoritmo, eu vou estudar como que o negócio funciona e vou fazer esse trem virar. A minha meta é 10 mil seguidores no Instagram até a metade do ano. TikTok, né? No Instagram. Eu tinha 900 seguidores no Instagram nessa época. 10 mil seguidores no Instagram até a metade do ano e talvez 100 mil no TikTok até a metade do ano. E você tinha quantos no TikTok? Eu tinha 35 mil no TikTok e eu ia bater 2 mil no Instagram, se eu não me engano, nessa época. Era 2 mil, eu tava com 1.900 e pouco. Quando chegou no dia 20 de fevereiro, eu já tinha batido os 10 mil seguidores no Instagram e eu já tinha batido 100 mil no TikTok. Que isso, cara. Aí, de lá pra cá, eu acho que eu tô com 120 e poucos mil no Instagram e 340 mil no TikTok, assim. Quando eu profissionalizei aquilo, e inclusive é um ponto que eu queria falar aqui também, que eu pensei ontem pra poder falar. Quando eu profissionalizei aquilo, que eu vi, vou parar de levar tanto na brincadeira e vou encaixar alguns pontos aqui, testar coisas que funcionam e testar o algoritmo mesmo, que o treino começou a dar certo. Por exemplo, semana passada no TikTok eu fiz 20 milhões de visualizações no TikTok. Com vídeo de quê? O do bebê, pegou 7 milhões e o outro pegou 5,3 milhões. E os outros que estavam Ele imita um bebê, não. Dentro da barriga. Dentro da barriga da mãe, com um lençol em cima, assim, bicho. Eu tenho alguns pontos pra falar sobre isso. Deixa eu só falar uma coisinha antes, um segundo. Diga. E até então, nessa época de Free Fire, eu sempre fui muito religioso. Sempre acreditei muito em Deus. Todos os dias eu orava pra Deus. Deus, faz esse negócio virar. Deus, faz esse negócio virar. Aí eu vi uma pessoa falando que você tinha que confiar e entregar nas mãos de Deus. Eu morria de medo disso. Porque e se Deus não quisesse o que eu quisesse?
Porque tudo tá dando errado, cara. Nada tá dando certo aqui. Eu tô tentando, mas nada tá dando certo. Às vezes Deus não quer que eu vá pra isso. Eu tenho medo, eu sonhava tanto com aquilo, que eu tinha medo de Deus não querer que eu fosse pra aquele lado. De Deus querer que o meu rumo da minha vida realmente fosse outro. Entende? Seguir outros caminhos, talvez me encontrar em outros caminhos. Só que eu queria muito aquilo. Então eu tinha muito medo. Toda vez que chegava na hora de falar de entregar nas mãos de Deus, eu tinha um travado assim. Quando... Eu entrego na mão de Deus, mas assim, segurava, se ele não quiser, mas Deus, por favor, do meu jeito. Eu entrego essas mãos do meu jeito. Quando chegou esse ano, que eu decidi isso, quando eu decidi que eu ia produzir da forma negócio, eu falei assim, cara, eu vou entregar nas mãos de Deus. Só que foi aquele entrego nas mãos de Deus sem nenhum ressentimento de dar errado. Eu simplesmente entreguei nas mãos de Deus e falei assim, se for pra ser, vai ser. Se não for pra ser, Deus vai me encaminhar pra um caminho melhor. E a partir dali, tudo começou a dar certo. Quando eu entreguei... Mas é o seguinte, não é você entregar nas mãos de Deus com medo. É você confiar e entregar nas mãos de Deus. Fazer sua parte. Mas quando você confia naquilo, foi muito engraçado. Porque quando eu confiei e comecei a trabalhar da forma certa, tudo começou. Começou a aparecer propostas, inclusive, que eu nunca imaginei que ia chegar pra mim, entende? Que eram coisas muito distantes, assim. Eu tô fechando algumas coisas agora, inclusive, que eram coisas muito distantes pra mim de fechar, sabe? Coisas incríveis que vão acontecendo porque... A única explicação é Deus. Deus vai fazendo a coisa indo pra cima, Deus vai iluminando a sua cabeça pra você começar a produzir de uma melhor forma e a coisa progredir de verdade pra frente, sabe? Então, eu acho que o primeiro passo que a pessoa tem que dar, se ela tiver um sonho na vida e ela acreditar, é entregar nas mãos de Deus. É o primeiro passo que tem que ser dado. Antes de você falar, assim, só melhora, né? Não, a gente começou falando de games, agora a gente tá falando de entendeu? Quando você fala as coisas não davam certo, você tá falando de quê? Dos jogos? Ou desse cancelamento? Deixa eu te explicar. Esse negócio do jogo, por exemplo, que eu contei essa história, foi uma que me desanimou bastante. Logo na sequência, eu fui fechar contrato com uma das maiores equipes de Free Fire do Brasil, que era a God Sports na época. Era uma equipe sensacional, que, inclusive... A grande parte desses jogadores foram pra Loud, que iam jogar no meu time, que hoje é a maior organização do Brasil. É a maior disparada. Grandes partes de jogadores foram pra Loud. Então, era um passo pro meu sonho, esse negócio. O cara me falou, eu tava conversando com o dono da organização, ele falou pra mim, vou mandar o meu assessor entrar em contato com você pra organizar o contrato. Esperei 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada. Eu falei, cara, não vou incomodar. Esse é um processo burocrático. 4º. Quando chegou no 4º dia, nada. 5º. Fui lá e mandei mensagem pra ele. Eu percebi que o número dele tinha sido hackeado. Nossa. Nessa época, eu jogava os campeonatos e eram diários. Eu tinha em torno de 200 grupos no meu WhatsApp. Em torno de 200 grupos no WhatsApp. Ou seja, eu não via mensagens. O que acontece? Como o número dele foi hackeado, ele mandou o assessor dele entrar em contato comigo. Nossa. E eu não respondi o assessor. Porque eu não vi. Quando eu entrei em contato com ele, uma semana depois, ele falou, eu achei que você tinha desistido. Nós contratamos outros. Por quê? Porque você não deu nenhum sinal, nem nada, o cara entrou em contato com você e você não respondeu. Então, tudo bateu pra dar errado. Todos os passos que eu cheguei lá na frente, falei assim, agora vai. Deu errado. Tudo bateu pra dar errado. Então, realmente, tudo dava errado. Tudo encaminhava pra não ser aquilo. Entende? E na verdade não era errado, né? Era o certo. Era o certo. Era o Sim. certo. Hoje você sabe. Sim. Mas fala suas conclusões aí. Não, na verdade, é muito claro, assim, as pessoas, às vezes, quando elas veem um vídeo engraçado, elas acham que a pessoa tá brincando ali. Sim. Só que, na verdade, a gente viu aqui que não teve só muito estudo, mas teve muito estudo e muita oração. Sim. Né? Então, assim, por trás de um vídeo engraçado, que as pessoas acham que é meme, existe muito esforço por trás em todas as áreas. Então, isso pra mim é muito claro. Vi a sua intencionalidade. Eu quero entender, assim, eu acho que vale a pena a gente aprofundar nessa questão de produção de conteúdo. Eu quero entender a questão do TikTok e Instagram. Por que você começou no TikTok? Por que você decidiu passar do TikTok pro Instagram? Como é que você se divide entre os dois hoje? Quais diferenças você vê? Porque nós somos a geração Instagram. O TikTok, pra gente, é um mundo à parte. E, obviamente, a gente está no TikTok também, porque eu entendo que é importante, mas eu entendo do Instagram. Sim. Então, eu quero entender como é que você fez essa migração e como é que você vê isso. O TikTok é a maior rede de entrega hoje do país. Aquilo ali, se você produzir um vídeo bom no TikTok, o vídeo vai viralizar. Se você produzir um vídeo bom no Instagram, tem uma chance de viralizar.
No TikTok menor, ele né? vai viralizar, isso é O certo. Instagram, se você repete várias vezes o processo, uma hora começa a viralizar. O TikTok, se você produz o primeiro e é um vídeo bom, ele vai viralizar. Então, o que acontece? Eu comecei a produzir ele no TikTok e viralizava. E o que acontecia? Quando eu repostava esse vídeo meu no meu Instagram, era 2.000 visualizações. 1 milhão no TikTok, 2.000. Só que uma página que já era conhecida, que é Atividades Complementares, pegava esse meu vídeo e repostava 5 milhões, 4 milhões, 3 milhões. Aí eu, Isso me deixa muito irritada. É. Isso acontece muito comigo no Instagram. Pegam vídeos meus lá e repostam em páginas. Só que eu pensei, é bom de certa forma, porque minha imagem está sendo repassada. É. Como eu não estou conseguindo repassar minha imagem no Instagram, ele está repassando. Eu fui, conversei com ele e pedi para ele começar a postar em collab comigo. Aí que eu saí de, 300 seguidores para 2.000 seguidores. Aí eu fui e comecei, eu acho que aqui talvez comece a dar para caminhar sozinho. Aí eu comecei a produzir no TikTok, tudo que eu postava no TikTok, sem preguiça, eu repostava no Instagram. E comecei a pensar em como que eu produziria no Stories. Por que eu fui pro Instagram? Pois é, porque uma diferença que eu vejo clara do TikTok e do Instagram é que no TikTok você produz um vídeo para postar lá no seu feed do TikTok. Sim. Agora o Instagram, ele envolve todo um story vlog nos Sim. stories. Você precisa mostrar sua rotina de mais tarde, nananana. Sim. Aí como é que você conseguiu fazer isso? Que você não fazia no TikTok. Vou só falar disso daqui, eu já falo disso aí agora. Eu migrei do TikTok pro Instagram pensando no seguinte, vendas no Instagram é muito melhor. Pensando em negócio, vendas no Instagram é muito melhor. Eu consigo vender muito melhor e conversar muito melhor com o meu público através do Instagram, através dos stories. Aí eu comecei a falar, cara, minha vida é completamente desinteressante. O que eu vou postar no stories, sabe? Só que é muito engraçado. Uma rede social nova, né? Todo mundo pensa isso no início. Só que é muito legal como o público gosta de ver o seu ponto de vista, a sua vida. Sua vida, às vezes, tem um ponto de vista desinteressante. Só que o seu toque de humor daquela... Se você pegar a coisa mais desinteressante do mundo e você tiver um toque e saber como fazer aquela coisa mais desinteressante do mundo, aquilo vira conteúdo. Você tem que pensar como forma de conteúdo. Aí, pro Instagram, eu comecei simplesmente a postar os vídeos do TikTok no Instagram. Só que eu pensei, as minhas vendas só irão acontecer se o meu público se aproximar de mim. Aqui eles estão simplesmente ouvindo uma música, um título viral ali, e beleza, meu rosto está conhecido, mas essas pessoas não me conhecem. Eu preciso de fazer as pessoas me conhecerem. Então eu adotei a seguinte estratégia: vídeos longos, falando nos vídeos e aparecer mais nos stories. Aí eu comecei com esporte, inclusive, ali, correndo, fazendo caminhada, trilha e tudo nos stories, só que com um novo tom. Por quê? Toda área que você quiser entrar na internet hoje, você tem que entender o seguinte: ou você entra em um nicho novo, que está em crescente, ou você entra num nicho que já é antigo e faz de uma forma diferente. Isso. Se você quiser entrar no ramo de esporte hoje, você vai ter que fazer diferente, porque tem muitas pessoas fazendo vídeo de corrida hoje. Então, se você for fazer vídeo disso hoje, você tem que fazer diferente. Ou você entra num nicho diferente, domina aquele nicho, consegue um público e vai migrando pouco a pouco para esse nicho com o seu formato. Entende? Mas tem que fazer diferente. Então, o que eu pensei? Inclusive, é algo que eu vou abordar agora quando as aulas voltarem. Humor no esporte. Então, eu ia tratar o esporte como humor. A corrida que eu desisti, a corrida que eu não consegui, não vai ser uma derrota. Eu vou levar como humor. Uma corrida ali que eu não tô aguentando mais no meio da corrida. Não é algo a esconder porque eu sou atleta de alto nível. É humor. Vulnerabilidade. Eu vou produzir humor em cima da vulnerabilidade. Esse, na verdade, é o diferencial, né? Cada Sim. vez mais eu vejo, o mais importante de tudo é o diferencial. E às vezes essa impressão de que, nossa, minha vida não é tão interessante é muito comum mesmo. E eu comecei a perceber que tudo que eu achava legal, tudo que me fazia refletir, também fazia minha audiência refletir. Então, todas as reflexões que eu tinha valiam a pena compartilhar, porque, querendo ou não, as pessoas que estão te acompanhando, elas se parecem com você de alguma forma. Então, elas vão refletir sobre a mesma coisa que você está refletindo. E se você não trouxer isso, você é literalmente mais um ali nas redes. É muito fácil copiar, está em todos os nichos, é muito fácil replicar o que as outras pessoas estão fazendo. Sim. Mas eu tô vendo muito claramente o seu diferencial. E as pessoas têm que entrar com o diferencial delas. E não foi algo que você trouxe do nada. Isso foi seu, o humor, a tecnologia, tudo isso foi seu. E eu quero entender qual você hoje coloca mais energia, no TikTok ou é no Instagram? Nas férias agora eu tô... Nos dois. As férias agora, na verdade, eu tô descansando muito os stories. Só que minha produção de conteúdo é 2 vídeos por dia. O mais pesado pra mim é ter ideia pra 2 vídeos por dia. Porque 2 reels por dia é Não é algo fácil, bem não. puxado.
sabe? É algo puxado de você produzir ali, porque não é um assunto simplesmente sentar e falar de um assunto paralelo que está na minha cabeça. Eu tenho que pensar um assunto que as pessoas querem ouvir, eu tenho que pensar uma forma certa de falar, eu tenho que ter ganchos naquela produção de conteúdo. Ter um repertório. No repertório, naqueles vídeos que são de 5 segundos, eu tenho que encontrar o áudio que está viral para poder dublar, eu tenho que encontrar aquele áudio, se eu pegar um áudio antigo, pode ser que não vá para frente, eu tenho que pensar numa legenda que vai realmente fazer com que as pessoas compartilhem, se identifiquem, marquem um amigo. Então, uma coisa muito importante, uma dica muito da hora que eu tenho para dar pra galera, inclusive, toda vez que você for produzir um vídeo de poucos segundos, que você pensar em fazer ele, ao invés de colocar na legenda uma frase mais individual, pega essa frase, pensa como que você pode colocar essa frase para que essa pessoa compartilhe com um amigo. Entende? Então, tipo assim, não sou eu procrastinando para a prova. Eu e meu amigo procrastinando para a prova. Por quê? Essa pessoa provavelmente vai compartilhar com o amigo dele que procrastina. Então, com aquilo, vai gerar o compartilhamento que você precisa e aquilo vai gerar um engajamento muito bom para sua publicação. Entende? O que eu entendi hoje para as redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok, é: não importa a curtida, não importa comentário, não importa nada disso. As redes sociais hoje querem viciar quem está ali. Então, ela só pensa em duas coisas. Ou você continua na plataforma, ou você traz alguém para a plataforma. Então, quais são os dois métodos do seu vídeo viralizar? Retenção e compartilhamento. São os dois métodos. Então, nós estamos falando do seguinte: um vídeo curto, você tem que fazer com que esse vídeo seja compartilhável. Esse vídeo tem que ser compartilhável entre um grupo, um público específico. Um vídeo longo, você tem que reter essa pessoa o máximo que você conseguir. Inclusive, o meu primeiro vídeo viral, assim, como é que foi minha ideia? Vocês já viram esses vídeos de pessoal de atlética, de medicina, brigando com a outra. Eu ia falar agora que o seu primeiro vídeo foi o das músicas das atléticas. Isso aí, meu primeiro foi vídeo muito. viral. Eu te conheci aí. Eu vi a galera ali nisso, frente a frente, um com o outro ali. Eu falei assim: e se eu cantasse isso aqui agora, mostrando pro público o que acontece nesses jogos? Você teve a ideia no intermédio? Tive a ideia depois, vendo os vídeos. Vendo os aí vídeos. Eu fui e publiquei. Mas você viu isso no intermédio? Sim, eu vi isso no Tem intermédio. demais. Eu vi que aquilo era sensacional. Porque, No intermédio, assim, o uma meu energia primeiro maravilhosa. intermédio, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Eu vi esse vídeo seu. No meu primeiro intermédio, assim, primeira festa, que na verdade foi a festa do dia zero, a festa do dia antes de começar os jogos mesmo. Eu não sabia, eu tinha acabado de entrar na faculdade, sou turma de meio do ano, então eu tinha, assim, 1 mês de faculdade, calor e tudo. Sabia nem onde é que eu tava, cheguei lá, olhei, eu vi uma galera dividida, assim, entre a federal, óbvio, e todas as outras particulares. E aí, uma brigando com a outra. E tipo assim, eu comecei a dar tanta risada das músicas e a briga muito sincera. Falei, gente, isso é muito divertido. É muito legal. E aí você trouxe essa energia num vídeo. Assim, isso é muito criativo. Aí o que eu fiz? Com essa produção de conteúdo, inclusive, esse vídeo tava... Como é que eu faço quando eu quero produzir um vídeo? Eu tenho uma ideia de um vídeo aqui agora, eu vou pegar meu telefone, vou abrir meu TikTok na aba de gravar, vou gravar uma coisa paralela, vou escrever a legenda, a minha ideia inteira aqui e salvar nos rascunhos. Pra depois eu ir lá nos meus rascunhos e ver minhas ideias. Porque assim eu não perco nunca essa ideia. Rascunho Nossa, de onde? pera, Calma. vamos dar uma pausa, porque eu achei isso muito bom. Eu, quando eu tenho uma ideia, frequentemente eu tenho boas ideias no banho, por exemplo. Sim. E aí eu saio correndo, eu anoto no meu bloco de notas. E eu, ou no Trello, ou no bloco de notas. E fica aquilo lá, tipo assim, ideias soltas. Só que, às vezes, depois eu deixo aquela ideia de lado. Se você for lá no seu Instagram e gravar um vídeo daquela sua ideia e deixar nos rascunhos, Talvez vai ser seja muito mais difícil você não gravar aquilo, porque fica eternamente no seu rascunho. E você consegue colocar a música que você pensou lá também. Então o seu rascunho já tá pronto. É só você chegar, aparecer e Mas fazer. o rascunho apaga, não? Depois de 30 dias? Não? Fica e lá. seu rascunho dos stories ou do Reels? Do Reels. Eu achei muito bom, eu vou replicar essa ideia, gostei. É muito bacana. Aí eu fui e salvei 2 meses depois. Falei, cara, eu vou produzir esse vídeo. Aí eu sentei 2 meses depois disso e comecei a produzir. Como é que eu posso fazer? Aí eu fui criando com algumas, fui e falei, cara, eu vou ficar com raiva, já que eu fico naturalmente com as músicas da Federal pra gente. Aí eu fui e criei aqueles bordões que eu criei ali no meio das falas, entende? E falei, vou criar um gancho aqui para comentário, para interação do público. E fui e falei no vídeo assim, e essa daqui só quem foi conhece. Esse sonzinho aqui, ó. Acabou.
Quem não é da UFMG cantava chupa o UFMG. Quem era da UFMG cantava vem pra UFMG. E isso deu uma quantidade de comentário muito boa também no meu vídeo, entende? E era um engajamento que eu precisava no início, porque eu precisava de ver o público, assim, porque eu não tinha ainda essa quantidade de comentário. Aí foi bacana, esses vídeos viralizaram, eu produzi o tanto que foi. Inclusive, tô aguardando o convite do intermédio para eu poder ir lá gravar esses vídeos lá no meio da galera, para eles marcar o intermédio. Fica a dica de intermédio. Você foi no legal. Copa, né? Fui recentemente, no Copa, eles te convidaram? Eles me convidaram. Eu vi que você tava na área VIP sensacional, lá. Sensacional. O evento do Copa... E a cobertura sua também foi muito legal, bacana. Cara. Foi da hora. Muito legal. Lá foi sensacional o Copa. Isso é muito interessante, você trazer contextos, né, da sua vida e de memórias para um vídeo. Sim. Né, ontem eu gravei um vídeo, por exemplo, de uma conversa que eu tive com uma acadêmica há algumas semanas atrás, e eu lembrei, nossa, eu vou gravar um vídeo sobre essa conversa, porque eu fiquei pensando nessa conversa. Então você consegue passar a emoção daquilo, e quando é genuíno, o público sente. Sente. Quando então, é inventado, todo mundo sabe. Então Sim. eu vejo que a sua genuína... Assim, você grava um vídeo sobre isso porque realmente foi um momento empolgante para você. Então, isso é genuíno. E agora eu queria entender um pouco, assim, da sua divisão com essa produção de conteúdo com a faculdade. Então, como é que é o Pedro acadêmico? Como é que você, assim, foi lidando durante a faculdade? Quais foram as dificuldades que você foi enfrentando também junto com a produção de conteúdo? Foi esses últimos 6 meses aqui que eu peguei firme, né? Que eu falei assim, vou fazer o jogo virar, e o negócio começou a virar e eu comecei a ter que focar. Então foram 6 meses bem conturbados, assim, na hora de linkar os dois, sabe? De pensar sobre faculdade e sobre a produção de conteúdo. Então é o seguinte, meio que o mais puxado da faculdade é a semana de prova. Então, quando chegava pré-semana de prova, 2 semanas antes de semana de prova, eu produzia vídeo já para essa semana de prova. Já deixava tudo pronto para aquela semana de prova. E nos stories eu me mostrava sofrendo nessa semana de prova, porque é sofrimento total ali. Então... gera identificação. Exato. Então, a minha produção de conteúdo era literalmente essa. Eu criei alguns vídeos, eu criei, se eu não me engano, 10, 12 vídeos para ficar prontos ali, para que eu não tenha que esquentar a minha cabeça durante essa semana. Entendi que essa semana seria uma semana que não seria de fazer 15 milhões de visualizações, seria uma semana de fazer menor quantidade de visualizações. E pensei o seguinte... Quando eu tiver com o meu momento livre, porque mesmo em semana de prova a gente tem um momento livre, a gente tem uma horinha ali ou outra, eu vou gastar esse momento livre para poder ver se tem um áudio viral daquela semana, que talvez eu consiga recuperar ali, entende? Só que durante o período assim da faculdade, eu acho muito tranquilo porque eu posto o que eu vivo. Nos stories eu tô postando o que eu tô vivendo, no Reels eu tô postando aquilo que eu tô vivendo. Inclusive uma estratégia que eu adoto que é muito bacana a respeito disso é sobre quando postar tal vídeo. O que acontece? Nós sabemos que quando a gente cria uma identificação nas pessoas, esse vídeo vai ter um maior número de compartilhamento. Então eu preciso de postar quando aquele sentimento da pessoa de querer compartilhar está aflorado. Então o que acontece? Um vídeo sobre uma prova que acabou com os alunos, eu não vou postar ele na segunda, porque poucas pessoas fizeram essa prova agora. Eu vou postar ele na quinta. Porque o índice de pessoas que fizeram essa prova durante a semana, que vai repostar esse vídeo, é muito maior. Um vídeo sobre rolê de final de semana, eu não vou postar ele na sexta. Eu posso postar ele no sábado à noite ou no domingo, preferencialmente no domingo às 11 horas da manhã, porque todo mundo que saiu no rolê da sexta e do sábado vai repostar esse vídeo, vai se identificar. Então, uma coisa muito bacana que eu peguei também foi a respeito disso, pegar times de postagem. Quando postar, peraí, minha semana de prova tá chegando. Gravei um vídeo genial sobre semana de prova aqui agora, que vai viralizar. Só que se eu postar agora é 1 milhão. Se eu segurar esse vídeo um pouquinho, mais um tempo, é 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar para poder postar ele no momento certo, sabe? Eu tô precisando de vídeo para poder postar agora, nessas férias, porque quando tá em férias, não vem muita ideia sobre faculdade na sua cabeça. Por isso que eu tô migrando cada vez mais meu conteúdo em férias. Em férias eu quero mostrar um outro tipo de conteúdo. Só que eu já tive diversas ideias para quando minhas aulas voltarem. Então, quando minhas aulas voltarem, já tem vídeos aqui que é só chegar ali e gravar, que tá tudo pronto. Entende? Porque as ideias eu já tive. Só que não compensa eu postar eles agora, porque é perder números, sabe? Isso pensando em números. Uhum. É uma máquina de conteúdo, É uma máquina de conteúdo. E os seus stories, eles têm muito volume ou não?
assim, se você é aquela pessoa que quando chega no final do dia tem lá, assim, 50 pontinhos do seu dia, ou não? Não. Eu quero, inclusive, é uma coisa que chama muito marca, pensando no lado de negócio, assim, é o seu dia a dia completo, assim, sabe? Por exemplo, uma coisa que você não vê no mercado é cuidado masculino no Stories, sabe? E tem muitas empresas de cuidado masculino, então é uma área que eu quero começar a abordar. É o Oceano Azul. Sobre cuidado masculino ali e tudo. Então, é uma coisa bacana, deixa eu ver. Não, peraí, só um ponto, que eu tô percebendo algumas questões de intencionalidade. Uma intencionalidade importante sua é que você não tem muito medo de ser ridículo, né? Não. Assim, e isso é super importante. Sim. Porque eu, por exemplo, o Felipe, meu marido, que ele produz muito pouco pra internet, mas ele produz levemente. E ele, por exemplo, eu vejo uma resistência, às vezes, dele postar certas coisas, porque, assim, aquela coisa de homem, sabe? Você vai postar o protetor solar que você gosta? Por exemplo, você usa protetor solar todo dia, né? Mas se você vai postar nos seus stories, qual o protetor solar, você vai ter vergonha. Pois é. E assim, a maioria dos homens teria vergonha, porque isso não é uma coisa tanto de homens compartilharem. E você falar que você mostraria uma coisa de cuidado masculino, é super não ter medo. Bom aqui. É super não ter medo do ridículo, isso é muito interessante. Eu pensei justamente nisso. A crescente de homens começando a cuidar da saúde, começando a cuidar da pele, é cada vez maior. Cada vez mais homens cuidam disso. E não tem ninguém ali que tá virando o ser daquilo. O Gustavo tem feito muito isso, viu? Tem Gustavo mesmo. Keller. Cuidar mais da saúde, assim, né? Não, ele mostra mais coisas que o homem geralmente não mostra, sabe? Roupa, o penteado. Sim. Ele adora falar disso. Ele também fala de protetor. Exato. Ele é um cara muito autêntico. Você pegou o protetor, mas eu tava falando de skincare. Ele é um cara muito autêntico, mas assim, são raras as pessoas que falam mesmo. Sim. Por que eu tô, assim, eu te perguntei isso dos stories também. Eu acho interessante a diferença que existe dos tipos de produtores de conteúdo. Eu sou uma produtora de conteúdo que aprendeu a produzir conteúdo nos stories. Então, pra mim, uma produção de conteúdo de rotina é o natural. Quando eu tenho que parar para produzir um vídeo para postar, para ele viralizar, pra mim não é o natural. Já pra você é o contrário, né? Então, assim, fazer esse caminho inverso, a gente tem que aprender a produzir mais vídeos virais e quem produz vídeos virais tem que aprender a mostrar mais a rotina e a conexão do dia a dia. Eu tenho que, a respeito dos stories, me despegar um pouco também desapegar um pouco de números. Números é algo que por exemplo, se eu postei um vídeo de 5 milhões hoje e eu não tenho nenhuma ideia de um vídeo de 3 milhões amanhã, eu começo a pensar. Eu acho que isso é muito uma essência de youtuber. É muito uma essência de youtuber. Como é que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou fazer? Entende? Aí dá ruim, aí do mesmo jeito, quando eu tô em baixa, somente vídeos mais baixos, assim, meu Deus, eu preciso de voltar. Quando é que eu vou começar a voltar? E nos stories é isso. Por exemplo, quando eu posto ali 5, 6 stories no dia, pega até uns 40 mil visualizações nos stories, assim, sabe? Agora, quando eu posto 20 stories, por exemplo, o número já cai drasticamente. O número cai lá para 5 a 10 entendi. Você fica um pouco preocupado com isso, né? Entende? Tipo assim, a galera não tá gostando tanto, assim, dos stories. E uma coisa, é porque eu tenho muito pra mim o seguinte, eu não posso produzir um conteúdo enjoativo. Então, eu vou começar a mostrar minha rotina de uma forma que ela não vai parecer enjoativa. Então, meus stories, por mais que seja 100% natural, ele vai ter a intencionalidade. A intencionalidade de quê? Pedro, seguinte, você vai postar o stories ali de bom dia, beleza. Você vai postar o stories ali indo pra faculdade, beleza. Só que agora você precisa de produzir um conteúdo diferente. Você precisa de produzir um conteúdo que vai fazer a galera rir. É igual um vídeo na hora que eu vou produzir o vídeo do bebê, por exemplo. Pedro, você tem aqui 7 piadas. Como é que a gente vai distribuir essas piadas? Coloca 2 maravilhosas no início, porque o público agora vai ficar. Então você coloca uma que não ficou tão bom depois. Porque aí você cai um pouquinho o público vai, opa, será que eu continuo? Você coloca uma sensacional logo depois. O público mantém. Então você consegue colocar ali no seu vídeo altos e baixos no público que ele não vai pular. Então eu quero fazer a mesma abordagem nos stories. Um bom dia ali, eu quero abranger de certa forma. Aí indo pra faculdade, de outra forma. Sempre de forma diferente. Já quando chega um pouquinho o meu próximo stories, eu tenho que fazer pelo menos um pouco de humor.
Entende? Eu tenho que trazer algo diferente. As pessoas esperam isso de mim. Se não tiver isso, elas não vão assistir, porque o meu conteúdo tem muito humor, assim. Então eu tenho que agregar muito do meu conteúdo ali. E é uma coisa muito legal que eu vejo, é sobre o... Você sempre foi engraçado assim ou você foi desenvolvendo? Tem que perguntar lá. Ó. Cara... tem que perguntar lá, porque eu não sei te responder isso assim, sabe? Ele tem um professor. Uma coisa que eu acho muito doido, inclusive, é que influenciadores bons sempre vão chegar a 100 mil seguidores. Sempre vão chegar a 100 mil seguidores. O difícil é depois de 100 mil seguidores, que eu percebi. Por quê? O Instagram, quando você chega nos 100 mil seguidores, parece que ele começa a estudar como que você vai reagir com aquele público. Se aquele público vai continuar ali com você, se é um público que vai te abrangir antes de te entregar. Se você fica com um conteúdo muito repetitivo, as pessoas vão começar a pular os seus stories, porque elas já sabem o que vai acontecer. Então, a sua entrega vai ser menor, entende? E eu acho muito mais difícil você recuperar um público do que você conquistar um público. Recuperar um público é muito difícil, depois que você faz com que ele enjoe de você. E o meu conteúdo, a galera procura... Tem muitos conteúdos que é sobre rotina, por exemplo, a Manu City. Ela posta aquela rotina dela ali, doida, e a galera procura aquilo. E que no fim das contas é todo dia a mesma coisa. Exato. Só que ela mostra de formas diferentes. Exato, mostra de uma forma diferente. O público procura algo completamente diferente de rotina. Então, se eu quiser colocar rotina, eu vou ter que abordar essa rotina de uma forma diferente, eu vou ter que colocar o humor ali junto, entende? Então, essas férias, eu quase não postei stories. Se eu tiver postado 40 stories nessas férias, foi muito. Entende? É porque, na verdade, se você for competir, por exemplo, com a Manu City, você vai estar competindo com a Manu City, que mostra a rotina. Agora, se você for competir com alguém que mostra humor na rotina da medicina, você não está competindo com ninguém. É só com você. Sim. Aí eu tô competindo contra mim. Então, essa competição contra mim mesmo, eu quero ser cada vez melhor. Entende? Então, tipo assim, é igual stories. Tem stories que é a abordagem que eu tô querendo adquirir, que é essa do bom dia, bababá, e fazer um stories que a galera vai compartilhar. Tem stories meu que um story já teve, 700 compartilhamentos stories, 500 mensagens, essas 500 mensagens, pessoal, feed, pedi pra eu colocar em feed, e não sei quantos mil likes, sabe? No stories, assim. Então, eu quero produzir um conteúdo que a galera... Cara, ele vai me assistir o meu bom dia, ele vai assistir a minha ida na faculdade, pensando... nesse próximo conteúdo que vai vir e vai divertir ele. Ele vai assistir meu café da tarde, ele vai assistir aquilo outro pensando sobre o que eu vou reclamar na faculdade logo depois. Então ele vai assistir aquele negócio, ele vai ser leve a todo tempo. Eu tento o tempo inteiro passar leveza pro público, sabe? E eu quero saber uma coisa. Claramente você leva a produção de conteúdo de uma forma profissional, que é como eu e o Vitor levamos também. E eu tô entendendo que, assim, você leva isso muito a sério, você é muito intencional. Quantas horas no seu dia você gasta para a caixinha de produção de conteúdo na sua vida? Essa caixinha ocupa quanto tempo no seu dia, numa rotina habitual? Varia de dia para dia. Uma média. Sábado e domingo ocupa mais. Nas férias agora é todo o tempo. Nas férias agora é pelo menos umas 5 horas por dia, estudando ali, pensando. Não tá tendo áudio viral agora, não sei se perceberam, principalmente no Instagram. É só que ele tem... Nossa, dá um saco de um segundo, não aguento mais, Não tem outra coisa naquilo, então não tem um áudio viral pra me poder fazer, então eu tô tendo que pesquisar muito. Então tá sendo várias horas, abordagem de vídeos de 1 minuto, inclusive também, eu tô tentando pensar em roteiro a todo tempo. Nas férias, isso aí, umas 5 horas. 5 horas. E na rotina normal? Na rotina normal, varia muito na minha semana, como é que ela tá, sabe? Mas eu sempre jogo pro final de semana. Sempre quando tá pesado assim, eu jogo no final de semana. Você deixa tudo pronto no final de semana? Tento adiantar? Tento adiantar ali, quando dá no sábado, domingo, eu adianto 7 vídeos, pra ficar esses 7 vídeos prontos pra semana. Tem vezes que eu adianto 14. Quando é início de vez, eu adianto 14. Por quê? Uma curiosidade, inclusive, muita gente fala sobre TikTok. TikTok, quero monetizar no TikTok. Gente, o TikTok ele tem um máximo de monetização. Quando você atinge, se eu não me engano, 15 milhões de visualizações, ele para. O seu RPM, que era 0,14 centavos de dólar, cai para 0,001.
Então ele para de pagar. Você chega em certa quantidade de monetização, ele para de te monetizar, sabe? Eu esqueci o que eu tava falando antes. Da sua rotina, sua quantas rotina horas habitual. por dia? Na sua rotina habitual de faculdade de medicina. Tá. Terça-feira, faculdade de medicina normal, 4 períodos. Quantas horas a sua caixinha de produção de conteúdo ocupa no seu dia? Dia normal Uma média. é porque eu tô no almoço ali, eu tô tentando. Eu tô na janta, É o eu tô tempo tentando. todo. Gente, Tempo É o todo. tempo inteiro. Se eu não tô estudando, eu tô pensando. Entendi. Então, É se tipo você. a gente mesmo. Parece um pouco. Respondendo. Parece um pouco a gente. Se a gente não tá estudando ou trabalhando, a gente tá Tá produzindo pensando. conteúdo Isso. ou É. treinando, então você meio que não tem tempo livre. Eu tô com medo de falar que é o tempo inteiro. O pessoal acha que eu não estudo, que eu só faço Não, entendeu? Não, eu tô. Mas eu É tenho porque, tempo. assim, eu falo isso muito, assim, a produção de conteúdo na minha vida, hoje, a nossa empresa, que é uma empresa digital, que é o Medbox, ela é tão importante quanto a minha jornada médica. As duas coisas têm a minha prioridade, as duas coisas são muito importantes pra mim. Obviamente, tem momentos que eu sou muito mais médica residente do que empresária. Tem momentos que eu sou muito mais empresária dentro do digital do que eu sou médica. Então, assim, isso não é algo que a gente tem que deixar de falar. Eu só tô tentando entender pra saber mesmo como é que você divide o seu dia. E atividade física você faz? Hoje em dia eu tô fazendo. Nessa época de Free Fire, essa época de Free Fire me lascou, porque, gente, eu jogava tipo 16 horas no dia, 14 horas no dia. Era sem parar. Eu acordava 3 horas da tarde e ia até 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, jogando assim, sem parar. Era todos os dias assim. Então, meio que não praticar o esporte físico nisso, porque eu tava num objetivo muito grande. Quando eu coloco um objetivo na minha cabeça, eu vou cumprir aquele objetivo. Uhum. Entende? Eu corro atrás dele. Então eu tava num objetivo muito grande ali de viver tudo aquilo. Aí foi e eu deixei a atividade física de lado. Quando foi esse ano, eu fui e comecei a pensar sobre a atividade física. Só que a academia me dá um ódio, moço. Você foi falar de crossfit? Pior. Levantar peso é um negócio que, rapaz, se eu tiver com raiva, eu quiser fazer uma coisa pra me deixar com mais raiva, é levantar peso. Eu fico com muita raiva levantar peso. Entendi. Aí eu fui correr. Ele pensa Ele tá tentando. Aí eu fui correr. Vou correr. Fui correr, canela dói que só uma miséria. Pois é. Minha canela não É parava porque de assim, doer você tá nos pegando minutos. uma pessoa tipo um nerd programador que vai jogar na academia, tipo É isso. porque você não tá condicionado pra nada, entendeu? Aí minha canela doeu. Vai Aí eu doer. continuei. Só que o bom da corrida é o seguinte, corri 5km no máximo também. O bom da corrida é o pós. É sensacional. A sensação, eu percebo que quando esses dias que eu corri de manhã, a minha velocidade de processamento para poder procurar vídeo, pesquisar e pensar é muito maior. Então eu quero voltar a correr agora para poder negócio. Só que um esporte que eu comecei a fazer que eu tô apaixonado é tênis. Eu comecei a fazer tênis agora, toda quarta-feira eu tô fazendo tênis. Eu gosto muito também de andar de bicicleta, só que eu não tô andando, mas eu gosto. Gosto muito, eu pretendo também começar a andar de bicicleta. Em academia eu tô ali, Não, mas você vai em algum momento. Você vai em algum momento. Em algum momento você foi convencido que você tinha que fazer certas coisas, você colocou tudo de si nelas. Sim. Em algum momento você vai ser convencido que você precisa fazer musculação e aí você vai colocar tudo de si. Então, assim, eu nem vou te estimular, porque eu já sei que esse seu momento vai chegar. Vai chegar. Sim. Entendeu? E eu quero saber como é que... Você quer perguntar alguma coisa? Não, pode falar, vai. Pode ir. Eu quero saber como é que você lida com os estudos da faculdade. Eu entendi que você se programa para produção de conteúdo não faltar nos momentos que você está em semana de provas, por exemplo. Mas como é que você é como acadêmico? Como é que você lida com a faculdade? Quais são os projetos que você faz? Enfim, como que você se divide dentro da faculdade de medicina? Antes dele falar como é que ele se divide, a gente precisa dar uma ajuda pra ele. É verdade, entendeu? A gente vai dar um presente pra ele, como Nossa, ajuda. que bom que você lembrou. Porque você perguntou como que ele se divide, deve ser muito difícil, é muita criação de conteúdo, né? Se ele tiver algumas ferramentas pra ajudá-lo, vai ser melhor. Então, vou pegar o presente dele. Inclusive, enquanto o Vitor pega, a gente vai abrir esse gancho para falar do nosso patrocinador, que é o Medcoff. Medcoff hoje é a maior empresa e a principal de cursinhos para residência médica, tanto para o R1 do acesso direto, quanto para o R+. Tem vários cursos para a prova de título também, e nós somos grandes fãs do Medcoff. Então ele tá ganhando um presente, pode abrir, Pedro. Pode abrir? Pode abrir. Então esse é o Press Kit, que tem várias coisas muito úteis que a gente achou super legal. Pode mostrar aí o que é.
Da hora, hein? Garrafinha a gente Garrafa. gosta. Tem uma frase nessa garrafinha que eu não entendo muito bem, viu? Até hoje. Mas talvez você já entenda, viu, Pedro? Beba água, seus néfrons agradecem. É porque o Vitor não sabe onde é que fica o néfron. É, eu não sei mais. Já esqueci onde fica o néfron. Sabia que ele tem temperatura aqui? Eu vi, super vi, legal. sim. Um planner. Tem um planner. Da hora demais. Você tava gosta de café? precisando. Mentira. Gosta? Gosto demais de café. Olha aí, esse negocinho aqui, ó. Café coffee. Ah, peraí. Como é que eu... Aí, ó. Café coffee. Muito legal. Gente, o Mad Coffee é muito criativo. Eu É fico muito impressionada. criativo. Muito E enquanto criativo. ele... Da hora demais. E aqui a gente Capsulazinha. tem também os nossos coffee cards, que são... Isso realmente vai ajudar ele. que são os flashcards do Mad Coffee. A gente vai fazer com ele? Vamos, a gente vai fazer com ele. A gente tem uma regra com os convidados que recebem esses flashcards, porque não são todos. Não são todos. Tem que fazer sentido, né, com tem o que fazer acadêmico, sentido. com o convidado que vai receber. E aí a gente vai te fazer uma pergunta, entendeu? Sim. Aí vamos ver se você A gente sabe. tira um flashcard aleatório e vamos ver como é que tá o quinto período da faculdade. Complicou, eu tô indo, como tá agora? Eu saí do bairro, pelo amor de Deus. Mas a Tamara vai fazer você vai fazer um pra mim e pra Tamara também. Beleza. Vai, Tamas. Se Qual? eu errar, vocês erram. Não, tudo bem, você pode chutar, tá? Você pode Beleza. chutar. Qual doença reumatológica está associada com acidose tubular renal tipo 1? Nossa, Eu não vi coitado. nada de reumato ainda. Nada de reumato, tá Não, bom. troca. Não, fala uma doença da reumato. Fala uma doença da reumato. Uma doença artrite reumatoide lupus. Fala outra. Joguem. É Joguem. isso, jogue. Tá bom, foi difícil mesmo. Síndrome Agora você de pode Renault. fazer uma pra gente. Beleza, é porque essa pega daqui, aí. né? Daqui não tem condição. Só o interno. Vamos ver. Geralmente o Vitor sempre erra. Se ele Olha acertar, aqui. vai ser uma Por que primeira que não vez. dessa pra mim? Daqui é 50%. Qual a forma mais comum de dermatite de contato? Irritativa ou alérgica? Você tem 50%. Eu sei, é irritativa. Era pra você? É. Nossa, só Não, porque não, era eu ia... pra nós dois, vai. Ah, era? Não, É faz irritativa? agora é pra mim, só Agora pra É mim. você- irritativa? irritativa, Aí, irritativa. ó, prontos pra clínica. Podia ter vindo uma de 50% pra mim, né? Pelo menos. Nossa, cara. Metade de chance. Vai. Além do afastamento do trabalhador, que outra medida pode ser instituída no manejo da intoxicação por chumbo? Ih, Azul de metileno. nossa. É isso? Coelar o chumbo com EDTA. Não, não. Quelar? Quase. Quelar. É Quelar. quelar. Bom, é no um fim das quelante. contas, ainda bem que eu sou endócrino, o Vitor é ortop. É, E eu tô no ortopedista. básico, E eu o Pedro tá acabei no- de sair do básico agora. Médico, você dificultou pra gente, mas o Pedro vai, ó, ler Decorar todos os tudo isso aqui, flashcards tudo vai estar na durante minha o ano. cabeça, rapaz. Isso aí, muito bom. E lembrando que a gente tem cupom de desconto no Mad Coffee, é só colocar lá Madbox para todos os cursos, intensivo, extensivo, HIIT. E também a gente tem que falar da For Doctor, que é a maior contabilidade para médicos do Brasil. A gente também tem vantagens lá na For Doctor para quem é ouvinte Madbox. É só clicar no link que está na descrição do vídeo para abrir uma conta lá na contabilidade. Você formou e não sabe como receber para o seu plantão, você precisa de ter uma PJ médica. A For Doctor, com certeza, é a melhor solução, a melhor empresa para você fazer isso. É importante falar que a For Doctor, claramente, é nosso patrocinador, mas nós indicamos porque nós usamos. Nós usamos. Então, assim, não é só a empresa que você está vendo no Madbox, mas é a empresa que a Tamis usa, que o Vitor usa, então que realmente nós indicamos com confiança. Isso aí. Ok, voltamos agora. E a gente estava... você ia me contar da faculdade de medicina, Sim. como é que você lida com a rotina da faculdade em si mesmo. Sim. Olha, a faculdade de medicina ela tem um negócio que muita gente fala que é muito difícil. Eu não achei o meu ciclo básico difícil. Eu não achei medicina, por enquanto, difícil. Eu achei medicina cansativa. É bem diferente. É o seguinte, qual que é a dificuldade da medicina? Os assuntos são corpo humano, sabe? Os assuntos são assuntos que são tranquilos de entender, assim, de certa forma. Tem sua complexidade ali, mas não é aquele bicho de 7 cabeças. Só que o problema é que você chegou 7 horas da noite em casa, de um estágio, aí quando você chega às 7 horas, você almoçou, tomou banho, já deu 9. E você tem prova amanhã, 8 horas da manhã. Então você tem de 9 a 8 horas da manhã para estudar, entende? Aí tem semana que você tem 3 provas assim, uma seguida da outra. Então você precisa de começar a estudar na semana anterior para isso. E aí, quando você vê, consumiu muito do seu tempo. É muito mais sobre a escassez de tempo para poder estudar do que pela dificuldade da matéria em si mesmo. Eu não notei tanta dificuldade na matéria assim. Micro, talvez, um pouquinho naqueles nomes chatos que tem no micro, só que não foi aquela dificuldade toda assim, sabe?
Porque é estudável. Porque é estudável. Eu concordo 100% com isso. A minha maior dificuldade no ciclo básico, obviamente, sim, as matérias elas são muito mais complexas do que as matérias do ensino médio, mas é algo que, se você dedicando um tempo ali e realmente se esforçando e estudando da melhor forma, você sim tem grande chance, a maior chance é que você tenha um bom aproveitamento. O problema é quando você não faz o bom uso do tempo para estudar daquela forma, da melhor forma possível. Sim. E quando eu comecei a faculdade, um dos maiores perrengues do meu ciclo básico foram as calorices que eu fiz em relação a estudos. Então, por exemplo, quando a gente entrou, poucas pessoas faziam produção de conteúdo sobre métodos de estudo, quando a gente estava lá no primeiro, segundo período. Quando eu estava no segundo período, foi 2015. 95, 2015, né? vai ser... 2015. Então, em 2015, não tinha ninguém falando no Instagram que não foi bom virar à noite, por exemplo. Não tinha ninguém falando no Instagram que não é bom você querer estudar tudo de última hora. O método de estudo que eu conhecia era muito método do volume. Então, era muito volume. Porque era o que eu... Isso, porque assim, eu estudei muito durante o meu cursinho pré-vestibular, eu fui muito disciplinada. Mas era o método do volume, era o que eu sabia. Quanto mais você estudar, melhor você vai. Então, eu entrei no primeiro período, eu fui muito disso. Então, eu e os meus colegas, a gente se juntava, a gente ia eu fiz faculdade de medicina em Barbacena, também de interior. E em Barbacena, assim, uma coisa muito legal é que os nossos colegas, eles acabam virando muito nossa família, porque tá todo mundo lá pra fazer faculdade. Sim. Então, eu juntava todo mundo na minha casa, na casa da minha amiga, a gente ia no supermercado, comprava um energético barato, assim, de 2 litros. Também ninguém falava que isso não era uma boa ideia fazer. E a gente ia virar à noite pra estudar pra anatomia e histologia, e a nossa competição durante a noite era quem perdia antes. Quem perdia antes era quem cochilava. Nossa. Sim, eu fiz essa calorice. E, sinceramente, quando eu olho pra trás, eu tenho lembranças tão boas disso, que bom que eu fiz. Mas foi assim, lá no primeiro período, que eu aprendi que esse autossacrifício de ficar se matando pra estudar de última hora é a pior coisa que você pode fazer. Porque aquele assunto você acaba esquecendo depois e você se autossacrifica muito. Então, foi quando eu, nessa época, comecei a criar minha rotina de estudar antes das provas, de ter uma rotina constante ao longo da faculdade, estar sempre prestando atenção na aula, porque eu sabia que cada aula que eu não prestasse atenção, depois ia ser um perrengue na hora de estudar. Você virava à noite porque achava que tinha que virar, né? Porque o veterano falava que tinha que virar. Sim. Mas me chamou a atenção o Pedro falar que ele não tá achando difícil a faculdade, porque eu não acho que é só porque realmente não... Realmente a faculdade de medicina não é o curso mais difícil. Tem engenharia muito mais difícil, tudo mais. É cansativo. Isso aí. Mas eu acho que tem outro fator. E eu vou dar uma filosofada, agora vou dar uma de tiozão. Até porque a gente tá indo pro final, eu acho que a gente tem que começar a tirar algumas conclusões, e eu fiquei pensando nisso o episódio todo. Você nasceu que ano? 2002. Pois é, eu nasci em 95, você nasceu em... 94. É só um ano a mais que eu sei. Tô brincando. Então, assim, são gerações diferentes, mesmo sendo 7 anos de diferença, são gerações diferentes. E muito se fala sobre a geração sua, a geração Z e tudo mais, que é uma geração inferior, que é uma geração mais distraída, que só quer saber de internet e tudo mais. Eu tenho pensado muito o contrário. A sua geração é uma geração muito mais rápida, é uma geração muito mais dinâmica e que aprende com muito mais velocidade. Por que eu tô dizendo isso? Muito mais adaptável. Muito mais adaptável. Eu lembro da Manu City, ela falou algumas coisas aqui muito parecidas com você, em relação a mudar a rota rápido, sabe? Ela contou várias histórias da vida dela, que ela mudou, que ela fez isso, que ela fez aquilo. E eu falei, nossa, e foi muito rápido. Ela, não, foram 2 anos. Como se 2 anos fosse uma vida. Mas pra eu mudar algum hábito na minha vida, demoraram 5, 6, 7 anos. Pra eu aprender a criar conteúdo, são 5 anos. Você tem 6 meses, cara, que você começou de verdade a mudar a sua forma de criar conteúdo. Você tá encarando de forma várias histórias você contou hoje pra gente. Não, porque foi esse ano que eu comecei a fazer isso mais. E assim, você tem então 22. O seu Free Fire lá que foi com 18, 19. As janelas são muito curtas. Sim. E você tira um insight, tira um aprendizado e muda a rota e faz aquela nova coisa que você se dispôs de forma muito disciplinada também, de forma muito competente também, porque vocês pegam muito rápido, vocês têm essa facilidade, sabe? Isso tem me chamado muita atenção na sua geração. Então, pra quem fica ouvindo falar aí dos mais velhos, é uma geração perdida,
Pelo contrário, eu acho que é uma geração muito mais evoluída e que vai atingir e vai conquistar muito mais coisas que as antigas, sabe? E eu acho que esperto é quem senta para aprender com essas pessoas. Eu acho que esperto é a gente que realmente está se conectando com pessoas que têm essa adaptabilidade na velocidade da luz. Porque, na verdade, a maioria dos médicos e residentes, e especialistas, e pessoas que até ainda estão na faculdade, mas estão lá no final da faculdade, pensam, tem uma certa assim, sabe, não quero me relacionar porque eu tô aqui no meu pedestal, eu tô aqui com o nariz em pé, eu tenho muito mais experiência, eu não tenho nada para aprender com uma pessoa de 20 anos. E, na verdade, tem muito a aprender. Muito. E eu acho que o que diferencia as pessoas que estão em jornadas mais à frente, ou na residência, na vida de especialista, são as que param para ouvir o que está sendo feito agora, sabe? Uma dica que eu dou, inclusive, pra galera de estudo, é aproveitar essa nossa nova geração. Inteligência artificial para estudar. Eu dou muitas dicas da galera que quiser usar a inteligência artificial da forma que ela quiser, para poder fazer o trabalho para ela e tudo. Só que inteligência artificial para estudar é maravilhoso. O ChatGPT erra muito. Tô falando na área da medicina, tá, galera? O ChatGPT na área da medicina, se você chega e dá um prompt de comando para ele, envia uma mensagem para ele da hora, ele sabe te explicar tudo perfeitamente. Se você chega para ele e fala que você quer como base o livro que você está estudando, ele vai te responder baseado no livro que você está estudando. Uma coisa que eu faço eu deixo o livro aqui, eu deixo o slide do professor aqui e o ChatGPT aqui. Eu copio o primeiro slide do professor, viro pro ChatGPT e falo, me explique como se você fosse meu professor. Cola o slide. O slide é péssimo, péssimo. O ChatGPT transforma numa áurea descendo assim. Você lê, você entende tudo perfeitamente. Etimologia da palavra. Você tá lendo, você pesquisa etimologia, tudo muda na sua cabeça. Quando você pesquisa, você deixa de ter preguiça e pesquisa uma etimologia numa palavra. Tudo muda, sabe? Meu Deus, sério que saprofíticos é por causa disso? Sério que estafilococcus é por causa disso? Entende? Você começa a entender, aí você lê a imagem, é isso. Só que se você quiser associação. decorar aquilo, é mais difícil. A inteligência artificial tá aí, para quem quiser vagabundar com ela, usar. Mas para quem quiser estudar com ela de verdade, estudar também porque ela é sensacional. Eu não estudo hoje sem inteligência artificial. Inclusive, alguns amigos meus, eles falam comigo muito sobre isso, que eu perco tempo estudando sobre inteligência artificial. Porque eu não vou tanto pro objetivo da prova. Por quê? Eu sou muito curioso. Se eu entrei num assunto X, esse assunto X citou o assunto Y, eu quero entender por que esse Y foi citado. Por quê? Não, a professora chegou pra gente e falou que não precisava de entender o ciclo de Krebs para mandar exercício. Eu fui no ChatGPT e entendi o ciclo de Krebs inteiro na época para poder fazer exercício. Não caiu nada, mas eu tinha entendido. Facilitou o meu estudo. Para eu poder conseguir ter o resultado final, eu preciso de passar por esse caminho assim, sabe? As coisas eu não sei decorar. Pra mim precisa de fazer sentido. Se não fizer sentido, não... Se não fizer sentido, não vai. Não, assim, eu tô vendo aqui que você é inteligente. Eu sou muito boa de diferenciar pessoas que são esforçadas, pessoas que são inteligentes, pessoas que são os dois. E, enfim, eu já percebi que você é esforçado, mas você é inteligente, sim. Agora, o que eu ia falar? Eu ia falar que eu sou muito entusiasta de inteligência artificial. Eu adoro. Recentemente eu fiz um curso sobre isso e eu comecei a aplicar em muitas coisas. Porque eu comprei pra nós dois, na verdade. Mas o Vitor não assistiu ainda. E eu já assisti 3 vezes. Mas eu vejo como a inteligência artificial, ela vem pra ajudar muito as pessoas que, na verdade, elas não estão querendo um caminho mais fácil com a inteligência artificial. Elas estão querendo um caminho melhor. Sim. Então, isso que você fez, por exemplo, colocar um slide e pedir pra ele explicar melhor, é algo que eu gosto muito de fazer, por exemplo, com artigos. Então, eu tô fazendo um curso agora, por exemplo, sobre bomba de insulina, e o curso são somente aulas, não tem material teórico, e eu gosto de assistir uma aula com material escrito para eu ir me guiando e escrevendo em cima do material escrito. E aí, uma coisa que eu faço, por exemplo, é pegar o último consenso sobre bomba de insulina, pedir pro ChatGPT, transforma esse consenso em um caderno para que eu possa ir completando no meu Notion, ele transforma, eu coloco no meu Notion e eu vou assistindo a aula enquanto eu completo aquilo. Ele trabalha com o material que eu forneço. Então, isso para mim é a otimização da otimização. Para mim, as pessoas que não estão fazendo isso, que ainda não pararam para pensar em como elas podem usar a inteligência artificial melhor, elas estão perdendo tempo. Para mim, a questão não é usar para vagabundar, para não estudar, ou então para
ter um trabalho pronto, mas na verdade é usar para melhorar os seus resultados. Sim. E isso exige estudo sobre a inteligência artificial, porque não dá para você usar ela de forma bem feita de qualquer jeito. Não é só jogar um comando lá. Sim. Então, eu acho que eu, inclusive, quero aproveitar esse gancho para falar isso, estudem sobre inteligência artificial para se tornarem melhores, não é para vagabundar. E eu acho que, inclusive, que você tem que vir aqui uma segunda vez pra gente falar só sobre inteligência artificial na Verdade. medicina, Vai ter porque coisa vai pra ser falar. vai ser muita coisa pra E a falar. gente pode Vai falar ter só coisa. sobre produção de conteúdo também. A gente Sim. falou muito, mas eu acho que tem muito mais a ser explorado. A inteligência artificial, principalmente, tem muita coisa para poder explorar ali. É um mundo, incrível, cara. Incrível. A inteligência artificial é um mundo incrível. Para mim, a pessoa, inclusive, para poder fazer um slide, você tem uma inteligência artificial, é muito legal que você consegue fazer um slide muito melhor. Você chega aqui, você vai abranger seu slide, você pode pedir pro ChatGPT corrigir sua fala, melhorar sua fala, entende? Aí você cola. Você tá pensando numa imagem, você não precisa de pesquisar aquela imagem, você pode criar a sua imagem. Você chega pro ChatGPT e fala, cria a imagem, ele cria a sua imagem, então a sua ilustração do seu slide vai ficar perfeita, sabe? Você consegue otimizar o seu tempo, você vai estudar, vai fazer um artigo de alguma coisa, você está procurando referência, em vez de sentar lá na PubMed e não sei o que, e ficar horas e horas procurando, você pede pro ChatGPT fazer isso. Você literalmente chega nele e fala, procure na PubMed, na Cielo, os artigos, taranã. Ele vai te entregar aquilo. Então, para que você vai perder o seu tempo fazendo aquilo, sendo que você pode otimizar esse tempo seu e utilizar esse tempo na produção de outra coisa? Entende? De fato. Só que um ponto importante que eu acho falar sobre isso, a pessoa, para ela fazer isso, ela precisa saber como é o PubMed. Então, sempre não passar a inteligência artificial na frente do Sim. caminho lógico. Então, eu sei escolher um bom artigo pela inteligência artificial, porque eu sei como é um bom artigo, mas para isso eu precisei fazer isso Sim. antes sem inteligência artificial. Então, esse é um ponto, mas esse é um ponto que você aprende na faculdade. Sim. Então isso é importante falar. E eu quero, a gente já tá caminhando pro final, eu quero saber, tá, acho que eu posso que o Vitor também tá pensando nisso, como é que você pensa em linkar esses seus dois mundos, o mundo da medicina e o mundo da tecnologia e da produção de conteúdo, tudo isso, como é que você se vê no futuro com essas duas prioridades na sua cabeça? A medicina, ela de certa forma, eu penso em separar um pouco desses dois mundos. Só que eu penso de criar empreendimentos na medicina que será necessário a internet. Só que o meu médico, eu não penso em linkar tanto. Por quê? A minha produção de conteúdo não é só para medicina. É para o universitário como um todo. É para todos os universitários que eu produzo conteúdo, sabe? Por mais que a minha base é muito grande de medicina, eu tenho uma base muito grande também de outros universitários. Lá no CIA, agora eu vi, foi maluquice lá. Quando você vê números ali é uma coisa, quando você vê a galera chegando para conversar com você é outra coisa completamente diferente. Então, o meu público ali no Instagram, eu pretendo empreender para o lado universitário. Criar empresas voltadas para o lado universitário, estudar, quando eu estiver próximos dos 2 anos de formar, eu quero estudar estratégias para poder adotar ali no meu Instagram, para poder converter clientes por ali para o meu consultório e etc. E também para o empreendimento que eu pretendo criar na área da medicina, sabe? Só que eu não sei se eu vou vincular tanto assim. E não precisa. Falar muito de medicina ali. Porque ali eu acho que vou fazer um outro ponto. Inclusive, eu entrei apaixonado pela neurocirurgia. Era uma área que eu era completamente apaixonado, neuro. Só que hoje eu entendo que se eu quiser abordar de uma forma melhor o meu eu, talvez a pediatria é um lado magnífico, entende? Porque ali eu consigo ser eu com as crianças ali, por exemplo, e ao mesmo tempo passar seriedade para os pais, entende? Eu tenho um contato muito legal com crianças. Então, hoje eu penso também, pediatria, a famosa PED é algo que mexe assim comigo, sabe? Isso é muito legal, né? O Vitor ortopedista pediátrico, eu sou da endócrino adulto, mas eu gosto muito da pediatria também. E uma coisa que, assim, pra te falar, eu acho que você realmente não tem que ficar pensando que as duas coisas têm que necessariamente andar juntas. Você tá no começo da faculdade, você vai se descobrir ainda sua paixão na medicina. Sim. Então, eu acho que você tem que deixar realmente aflorar esse seu lado. E, assim, é perfeitamente possível ter um empreendimento separado da parte médica, vide nós dois, né? Claro. Então,
eu tenho certeza que você vai estourar ainda nisso. Amém. E então eu já ia te perguntar qual área você gostava mais, então pediatria é uma Hoje possibilidade. a pediatria é uma possibilidade. Pediatria e neuro são duas possibilidades, assim. Eu não descartei a neuro ainda, só que eu entendo que a neuro, ela envolve, querendo ou não, ela tem um tabu muito grande que envolve uma seriedade maior, entende? Então, com o Instagram que eu pretendo continuar com ele, eu não sei se eu conseguiria passar essa seriedade, sabe? Porque a pediatria, você ser legal é bacana também. Na neuro, você ser legal não é tão bacana assim. Na sabe? verdade, assim... Mas isso muda, isso igual muda. você cria conteúdo, igual você falou, se você quer entrar num nicho, você não pode entrar fazendo o que todo mundo faz, você tem que fazer uma coisa diferente. Sim. É assim na medicina também, você não tem que se adequar a um padrão de uma especialidade. Igual na ortopedia, eu sou ortopedista, mas antes de eu entrar, todo ortopedista era bruto, grosso, não Sim. estuda e tudo mais. Eu entrei querendo quebrar um pouco isso, entendeu? Você chegou blogueiro, crente, crossfitter. Exato. Então, por isso que eu não descarto ali a neuro ainda, ela ainda tá ali, é uma área de estudar, entendeu? Isso. E Bom, assim, pode ser que enfrente alguma resistência. Eu enfrentei uma resistência quando eu entrei na endocrinologia, um hospital muito acadêmico, por ser blogueira, por produzir conteúdo. Sim. E no fim das contas, a competência sempre fala mais alto. Sim. Exato. Isso aí. Cara, a gente estourou nosso tempo aqui, mas queria te agradecer demais. Eu queria agradecer A gente pelo aprendeu convite. muito, a Tamara Não, disse. é uma aula. É uma aula. Parabéns por tudo que você tem construído, desde o Free Fire, de acho tudo que que você tinha tem que mudar feito, o tudo que você título. tem aprendido. Não, a gente vai mudar. Tudo que você tem aprendido e executado realmente é de se admirar. Eu não tenho dúvida do seu sucesso pro resto da sua carreira, pro resto da sua vida. Amém. Tá bom? Que Deus continue te abençoando aí e mostrando pra você claramente os planos dele pra sua vida. Nós Obrigado todos. mesmo. Eu fico muito feliz também de ser convidado para aqui. Eu vi esse podcast lá no início com a Marina, inclusive. A Marina veio bem mais lá no iniciozinho, sabe? Eu vi ali, achei muito bacana e tudo. E eu pensei, naquela época, nossa, seria bacana participar desse podcast aí, sabe? Ai, Tudo. que top! Então eu fico muito feliz com o convite de vocês. É gratificante estar aqui também. Legal demais. Vai ser o primeiro de muitos. Você vai ver que Você vai aparecer voar muitos ainda convites mais. aí de podcast. A gente vai fazer o segundo aqui pra falar sobre inteligência artificial. Fechado. E a hashtag do episódio? Eu tô tentando pensar Eu aqui. te falo qual que vai ser. Geração TikTok. Geração TikTok. Isso aí. Então, se você ficou até o final aqui com a gente, ouvindo essas aulas do Pedro, comenta aí Geração TikTok, porque só quem é ouvinte Madbox vai entender que isso, na verdade, não é um xingamento. É um Não, grande pelo de um contrário. elogio. É. Geração TikTok. Então, pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Madbox Cast. Tchau!